Olá, meu nome é André, mestre e doutorando em Linguística e o questionamento de hoje é: sinônimos existem mesmo? Sim, eu sei, em algum momento da sua vida você já deve ter decorado uma listinha de sinônimos para não deixar a sua redação do Enem muito repetitiva. Eu entendo, calma, daqui a pouco vai ficar claro o que eu quero dizer. Acho que todo mundo que já sofreu com regra de gramática, ortografia irregular ou conjugação verbal esquisita, em algum momento já deve ter sentido isso, já deve ter percebido que a língua não é exatamente assim um primor de lógica e previsibilidade. Até aqui tudo bem, mas eu quero chamar sua atenção para um fato. Faria muito pouco sentido a gente ter na língua duas palavras que desempenhassem exatamente o mesmo papel, que representassem e significassem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeitinho. Se isso por um acaso acontece, a tendência é que uma dessas palavras seja abandonada e só a outra se mantenha em uso. As palavras que a gente diz serem sinônimas uma da outra não são assim sinônimos muito perfeitos, se você for parar para pensar. Por exemplo, a palavra lábio se refere à mesma parte do corpo que a palavra beiço. Mas eu quero crer que vocês conseguem perceber a diferença de falar quero beijar seus lábios e quero beijar teus beiços. Mana quer dizer irmã. Mas pensa comigo, você acha que as irmãs da igreja e as manas da igreja significam a mesma coisa? Você consegue imaginar o mesmo tipo de pessoa falando as irmãs da igreja e falando as manas da igreja? O contexto, a cena que vem na sua cabeça, o tipo de relação entre essas pessoas, é o mesmo nas duas frases? Muito provavelmente não, né? Deixa aqui nos comentários em que tipo de situação ou que tipo de pessoa usaria uma ou outra forma. Por mais que elas se refiram à mesma coisa no mundo, elas têm cargas afetivas, por assim dizer, nuances de significado diferentes. E cada uma tende a ser usada em um contexto diferente. Um outro exemplo que eu gosto de dar. As palavras motociclista e motoqueiro se referem à mesma coisa, uma pessoa que pilota uma moto. Se você estivesse redigindo uma campanha de conscientização no trânsito, dizendo da importância de respeitar as pessoas que pilotam as motos, você muito possivelmente diria respeite os motociclistas. Agora, se você está lá dirigindo e do nada uma moto vem e corta a sua frente, quase causando um acidente, não estou te julgando, mas muito provavelmente você sairia e xingaria o motoqueiro, filho da mãe, ou o que quer que seja. Você não xingaria motociclista, filho da mãe, e sim motoqueiro, filho da mãe. Essa diferenciação que às vezes a gente nem percebe direito acontece porque o significado das palavras nunca é totalmente puro. As palavras meio que se contaminam, tanto com as associações que a gente faz com o significado delas, quanto com o contexto de uso. Se você procurar no Google qual a sua palavra favorita em português, vai ver que as pessoas escolhem palavras e justificativas aparentemente bem diferentes, mas repara só nos padrões. Em geral, a gente gosta de palavras cujo significado a gente também vê como algo positivo, como esperança ou amor e afeto. Também é comum a gente gostar de palavras que nos lembrem de algo positivo das nossas vidas. Essa pessoa aqui associou paralelepípedo e liquidificador a uma lembrança dos filhos. Essa guria aqui gosta de barbaridade, porque é uma palavra associada às origens gaúchas dela. Aliás, falando em origem, esse usuário aqui gosta de emplustinado, porque é uma palavra que remete de forma nostálgica aos avós. E também gosta de maracujá, não só por ser sua fruta favorita, claro, mas também por ser uma palavra de origem indígena. E olhando o resto do comentário, dá pra ver que é uma pessoa que valoriza bastante as raízes nacionais. Mas é engraçado também reparar que a gente não encontra ninguém dizendo algo como eu adoro a palavra fratura, porque me lembra quando eu quebrei os 2 ossos da canela em um acidente de moto. E muito menos alguma coisa do tipo ai, acho lindas as palavras náusea e flatulência, mesmo que o significado delas seja meio nojento. Como eu disse, pelo menos em algum grau, a nossa reação às palavras está relacionada a como a gente se sente em relação ao significado delas e também ao contexto em que elas costumam ser usadas.
Perceber que não existe uma equivalência perfeita de um para um entre as palavras é algo muito interessante quando a gente está discutindo, por exemplo, o uso de estrangeirismos. As pessoas costumam ser contra usar uma palavra estrangeira quando a gente tem um equivalente em português, quando a gente tem uma palavra que significa a mesma coisa na nossa língua materna. Mas aí eu posso perguntar, essa equivalência existe mesmo? Um ótimo exemplo disso é o parzinho deletar e excluir. A gente pode até falar que deletar e excluir significam a mesma coisa, então não tem por que usar deletar. Mas pensa comigo. Você pode, obviamente, excluir um arquivo do seu computador ou deletar um arquivo do seu computador. Agora, uma pessoa costuma se sentir excluída do seu círculo de amigos ou ela costuma se sentir deletada do seu círculo de amigos? A gente não costuma pensar em deletar alguém do nosso círculo social, a menos que a gente esteja fazendo uma analogia, uma comparação com um computador. O uso de deletar costuma ser bem mais restrito e mais específico do que o uso de excluir. A palavra excluir se aplica a certas situações e a palavra deletar a outras situações diferentes. Da mesma forma, você pode ter ouvido alguém falar algo do tipo manda jobs. Tudo bem, jobs pode até ser traduzido como trabalho, mas a gente pode usar trabalho em várias situações em que a gente não pode usar a palavra jobs. Uma pessoa que esteja desempregada pode estar procurando trabalho, mas você dificilmente vai ouvir alguém falando que ela está procurando jobs. Uma coisa muito difícil dá muito trabalho, mas não dá muito jobs. Em português, delivery é um tipo de entrega, mas nem toda entrega é um delivery. Percebe que essa equivalência vai só até a página 2? Existe aí uma interseção, uma área em comum entre as duas palavras do par, mas os domínios do significado não são exatamente os mesmos para as duas palavras. Não estou aqui falando que você tem que gostar quando a cada 10 palavras que uma pessoa fala, 11 são termos importados do inglês. Não é isso. Mas, além de torcer o nariz, vale a pena a gente tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. E entender que falar não precisa usar essa palavra porque a gente tem uma em português que significa a mesma coisa, além de ser uma meia-verdade, não vai resolver o problema. Então, voltando lá àquela pergunta inicial. Existem sinônimos? Sim. Eles são perfeitos? Nunca são. Eu posso substituir uma palavra por uma palavra que é sinônimo, sem pensar no contexto, sem titubear? Não. Aliás, essa questão dos estrangeirismos dá pano pra manga e eu acho super divertida. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, por favor, deixem seu comentário aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Abra bem os ouvidos, tá? Deixe eles bem abertos para perceber todas as nuances de significado que você encontra por aí. E até a próxima!